Eles o viam como saco de proteína inferior, até que ele completou em 5 minutos o que seus melhores soldados levavam horas para fazer. E isso foi só o começo. Descubra como um simples humano tornou-se o pesadelo e a esperança de uma federação alienígena inteira. Se essa criatura voltar a respirar dentro de mim, eu vou jogá-la para o espaço. Em classe executiva, Keegan Frost, observando o coelho de um lagarto de 8 pés, cheirando seus sapatos com a elegância de um aspirador quebrado. Em volta dele, os outros recrutas, incluindo Veldranos, Tyrellians e um que parecia um Quarmin, estavam em posição de sentido, esforçando-se para não demonstrar proximidade. Não é que eles tivessem a capacidade. A maior parte de seus rostos não se mexia como o dos humanos. Mesmo assim, o brilho de uma ponte espinhosa ou o suave som das glândulas esmeralda os encantou. O sargento de Drill Sheltak, da Federação de Arcturus, era uma criatura 2 vezes mais alta que qualquer recruta, com um corpo musculoso que brilhava como um espelho do céu. Ele avançou pelo campo de terra com uma ameaça que era sua marca registrada. Seu casco negro reluziu sob as luzes da estação Nexus 42, e sua voz ecoou como se uma montanha estivesse desmoronando. "Você ainda não se tornou um guerreiro", ele exclamou. "Você é uma larva. Você é um saco de proteína de baixa qualidade. Eu não teria confiança em você para vigiar uma ponte de composto, exceto pelas fronteiras da Federação." Keegan não se destacou. Seu tio o havia chamado de pior quando ele estava na Nova Terra. Com certeza foi no Natal, e seu tio estava repleto de teorias sobre uísque e conspirações. Mas mesmo assim, muitos olhares de Sheltak se suavizaram sobre ele. Ser humano. Keegan encontrou a calma. Jaws falou: "Senhor, a sua espécie é conhecida por habilidades eróticas com momentos de grande destreza, seguidos por gritos e corridas descontroladas. Você tem certeza?" perguntou Keegan. Alguém por trás dele, um Tyrelliano, soltou um som inesperado que poderia ser uma risada ou o resultado de um problema estomacal. Os maxilares de Sheltak se enterraram. "Vamos iniciar com o treinamento de obstáculos. Se você conseguir sair dessa, seguimos em frente. Se não, nós economizamos tempo. Avante." O curso se perdeu em uma caverna misteriosa, como se alguém tivesse deixado um ginásio de selos e seguido para um centro de treinamento. Possuía tudo. Pitas dispersas, paredes verticais estendidas em um tom esmeralda, cordas penduradas sobre fios ácidos, plataformas que surgem de repente, e uma parte conhecida como corredor da dissonância neural, que exibia um alerta em 7 idiomas e um símbolo de uma figura de pedra gritando. Os recrutas se organizaram e um a um iniciaram o curso. O primeiro Veldrano deu 3 passos antes de despencar na caverna rochosa. Incrível, levando em conta que ele tinha 6 pés. O Tyrellian ainda não conseguiu dar seu primeiro salto. O Quarmin enfrentou alguns desafios e acabou empacado no terceiro. Keegan ficou observando por um tempo, mergulhando em cada parte e depois subiu para a fila. "Humano", disse Sheltak novamente, mas desta vez de forma mais suave. "Pode ser que você enfrente dificuldades." "Provavelmente", Keegan disse, balançando os braços. Então, ele saiu em disparada. Ele não pensou 2 vezes. Ele não aguardou. Ele apenas se mexeu. Acima da caverna, na parede de gelo, seus sapatos se desmanchavam como se o gelo fosse um líquido. No auge, ele se virou, usou a corda como um trampolim e desbravou os próximos 10 metros em um só passo. Os novatos se organizaram em fila. Sheltak focou seu olhar. Keegan calçou os sapatos, girando-os com uma habilidade que deixava claro que não era a primeira vez que ele desviava do metal em movimento. Ele se mexeu, pulou, rolou e correu como se o lugar fosse um campo de brincadeiras. Na parede, ao longo do fio de ácido, ele parou por um momento, deixando de lado o som das pranchas que afundavam, e então pulou em 3 passos certeiros. Quando o painel se assustou, ele previu o movimento, capturou a borda no ar e aproveitou a energia para saltar para a próxima plataforma. Na parte final, o portal de distorção cognitiva, Keegan fez uma pausa. A voz de Sheltak se apagou. "Você hesita, humano?" "Não, senhor", Keegan respondeu. "Só fazendo as contas." Logo ele entrou. O portal foi criado para bagunçar as mentes. Hologramas, sons distorcidos,
luzes piscantes e padrões de terra inesperados se uniram para confundir qualquer ser vivo. Até os soldados mais dedicados levaram de 15 a 20 minutos para cruzá-lo, normalmente acabando com ânsias de vômito ao final. Keegan saiu 5 minutos depois, ajeitando o lixo do seu uniforme. Sheltak permaneceu parado. Os olhos dele não brilharam nem um pouco. É um curso completo, disse Keegan, com um tom de desespero. Eu deixei passar um ponto de controle. Ninguém deu retorno. O Cormin emitiu um som. Um Veldrano expressou um sinal de desconfiança. Sheltak caminhou lentamente, com as pernas mergulhando no solo. Você já havia estudado o curso antes de entrar. Keegan passou por dificuldades. Vi 3 pessoas passando, e não foi difícil perceber o padrão. Você se lembrou dele? Número 1 compreendeu. O silêncio se estendeu mais do que o esperado. Então Sheltak soltou um grito. Recomece o curso do zero. O ser humano fará isso novamente. Keegan lançou um olhar ao sargento de ferro. Retornando, nesta ocasião. Sheltak fez uma pausa em meio ao tumulto. Senhor, Keegan acrescentou quase implorando, o que fez o sargento soltar mais um sorriso. Então eles reiniciaram o curso. Ele deu uma corrida para trás. Ele ainda quebrou todos os recordes que se conhecem em questão de minutos. Ao cruzar a linha de chegada, Keegan fez uma pausa, apoiou as mãos nas pernas e começou a respirar tranquilamente. Sheltak permaneceu em silêncio. Ele olhou de forma divertida, como se estivesse tentando entender um erro na realidade. Os sargentos desviaram o olhar. O Cormin pareceu escorregar levemente, como se estivesse descobrindo uma nova fonte de alimento. Keegan retornou para a equipe. Senhor, gostaria de pedir a sua autorização para utilizar o armazém amanhã. Sheltak abriu e fechou a boca, como se estivesse pensando. No dia seguinte, todos já sabiam quem ele era. Keegan, um privado de primeira classe, sentou-se de pernas cruzadas em um saco de suplementos, enquanto brincava com uma barra de alimento no ar. Ao seu redor, o silêncio pairava como um jantar de família que deu errado. Cada recruta que não é humano na barra descobriu motivos para se ocupar em outros lugares, polindo equipamentos, tentando meditar ou arrumando coisas que nem precisavam ser arrumadas. Ninguém queria ser flagrado trocando olhares diretos. A única exceção é Morsit. O recruta Cormin não tinha olhos, então, de certa forma, ele estava sempre em contato total, o que deixou as coisas bem esquisitas. Você é uma exceção nas estatísticas, disse Morsit, enquanto lentamente se deixava levar pelos ventos que sopravam de seu corpo. Valeu, disse Keegan, enquanto ainda virava a barra. Eu me esforço. Sua espécie não é apenas uma estatística, mas é estatisticamente superior em inteligência, força e adaptabilidade. Em um pedaço de papel. Sim, bem, o papel nunca enfrentou meu treinador na escola. Neste instante, as portas da barra se abriram. E o sargento de drill, Sheltak, fez sua entrada. Seus pés incomuns arrasaram as paredes enquanto se aproximava, iluminando Keegan como se o humano tivesse desrespeitado suas antepassadas pessoalmente. Humano, disse Sheltak. Keegan fez uma pausa. Senhor, faça o relatório para a simulação Zephyr. Pronto. Keegan ergueu um braço. Alguém já fez meu tempo passar rápido? O grito de Sheltak era tão poderoso que poderia até rachar a pedra. Agora, 10 minutos depois, Keegan encontrou-se em um quarto gelado feito de metal, com uma única barra neurônica descendo do céu. As paredes estavam repletas de oficiais de treinamento imponentes, alguns com armaduras e outros vestindo roupas comuns, todos fixando o olhar, ansiosos para ver se ele se incendiaria. O que é isso? Keegan perguntou, enquanto fixava os olhos na barra. Mais impulso? Menos ácido, por favor? Claro. Se precisar de algo mais ou tiver outra pergunta, estou aqui para ajudar. Sheltak comentou avançando à frente. Ambiente de batalha. AI. Adaptativa, a melhor tecnologia da Federação, cria cenários de combate dinâmicos e simula o comportamento do inimigo. Tudo pensado para testar as capacidades e revelar fraquezas. É como um domingo, murmurou Keegan enquanto se segurava na barra. A rede neural se conectou dentro de sua mente e o universo ganhou um novo brilho. Ele aterrissou em uma cidade em chamas, dominada por um exército extraterrestre. Uma explosão de fogo rompeu o céu. Gritos ressoaram por todos os lados. Edifícios desabaram.
Os inimigos chegaram. Raiders com armas, atiradores de elite preparados e drones sobrevoando a área. Keegan não estava nem um pouco preocupado. Ele se mexeu. Ele disparou entre as ruínas. Aproveitou as paredes desabadas como abrigo, tomou armas do inimigo e usou seus próprios drones contra eles. Quando um sniper disparou contra ele, utilizou os refletores para se camuflar. Ao se envolver na situação, ele reabriu uma válvula de combustível, provocando uma explosão impressionante e escapou pelo meio do fogo e do tumulto. 10 minutos depois, a inteligência artificial se adaptou. Os adversários estão mais astutos, movendo as pernas em harmonia e adotando uma postura ereta. Keegan se ajustou mais rapidamente. Ele deixou de reagir e começou a falar como um pregador. Após 20 minutos, os espectadores começaram a gritar. No dia 30, 2 deles saíram do quarto aos berros, dizendo que precisavam ajustar a simulação. Aos 40 anos, Keegan fez uma pausa nas ruínas do campo de batalha. Com o coração aberto, segurando sua arma híbrida, ele observou o último drone inimigo despencar em um cráter iluminado. Ele ativou o Neural Rig. Então, o que eu poderia fazer? O silêncio se tornou ainda mais intenso do que antes. Descreva-se, pediu Sheltak finalmente. Quais estratégias você aplicou? Keegan se distanciou, enxugando o sangue que escorria pelos braços. Nada de muito interessante. Eu deixei de pensar como um soldado e passei a enxergar o mundo como um ser humano. Sheltak se distanciou. Bem planejado. Você briga como um cavalo, comentou Keegan. Os soldados da Federação veem seus superiores como peças de uma enorme estratégia, como se todos fizessem parte de um plano maior. Isso geralmente funciona bem. E os humanos? Viemos ao mundo em meio ao caos. A cada passo que damos, nos ajustamos, improvisamos e desvendamos novas possibilidades enquanto seguimos adiante. Você me colocou naquela simulação para me desestabilizar. Meu cérebro tem passado por altos e baixos desde os 12 anos, aprendendo álgebra em um parque repleto de trilhas, sem ar-condicionado, enquanto 2 irmãos tentavam me derrubar em meio a palhaços. Um dos oficiais da Federação realmente fez anotações. Todos eles são humanos assim como você? Sheltak fez uma pergunta. Keegan se distanciou. Claro que não, senhor. Eu sou único, mas não sou incomum. Sheltak fez suas malas e se transferiu para outro lugar. Envie-o para o setor Vortex. Houve um momento de silêncio. Senhor, isso é... Eu comentei sobre o seu desdobramento. 2 horas depois, Keegan se acomodou em um grande domo, rodeado por 20 outros recrutas. Terreno de verdade, desafios concretos, sofrimento genuíno. Nesta ocasião, a meta ia além de apenas permanecer vivo. Era um domínio. Capture posições-chave. Elimine adversários e proteja a área. A maioria dos novos contratados decidiu se afastar. Keegan, não. Ele se lançou de cabeça no caos. Ele aproveitou o espaço que passou despercebido por todos. Ele deu 2 Tyrell Vots, que estavam cheios de pedras de trono, e pegou suas armas enquanto continuavam em busca da fonte. Colocou uma pedra em uma caixa para a máquina pesada. Saltei da torre de observação utilizando fios que não eram feitos para suportar peso e transformei o painel de controle em um acelerador. Ele não apertou ninguém. Ele se dedicou a eles. Quando o Tyrell finalizou, ele foi o último a permanecer, sentado no flanco do ponto de comando, bebendo água tranquilamente enquanto observava o fogo se apagar. Sheltak se acomodou à beira do campo. Os olhos perderam a expressão. As mandíbulas relaxaram. As pernas ficaram fracas diante do escudo. Keegan se distanciou. Estou pedindo um desafio mais difícil para amanhã, senhor. Ele ficou sem resposta. Um profundo silêncio. Mais tarde, naquela noite, enquanto estava sentado no banco, Keegan ouviu um grito vindo do outro lado do bar. Você é uma ferramenta poderosa? Ele encarou o recruta de Veldra, com os olhos bem abertos. Keegan deu um sorriso. Não, eu sou só um cara que ficou ligado nas aulas da escola. Em 0500, antes que os filhos dos irmãos pudessem até mesmo iluminar a escuridão da estação Nexus 42, Keegan já havia partido. Sem esticar, sem meditar. Apenas sentado de pernas cruzadas no chão, com os olhos fechados e uma pedra equilibrada de forma perfeita na cabeça. Um recruta de Veldra passou rapidamente, parou para olhar por 10 segundos
e, em seguida, seguiu em frente, sem dizer nada. O sargento de drill Sheltak apareceu logo em seguida. Desta vez, ele não se deteve. Ele se moveu com uma calma peculiar, como se estivesse segurando uma gaveta cheia de algo valioso e delicado. Ser humano, ele falou com suavidade. Keegan abriu um dos olhos. Senhor, sua chegada interrompeu o que estava acontecendo. Keegan fez isso com muito cuidado. Tirou a pedra, a deixou no chão e se sentou. Eu costumava fazer isso. Foi solicitado que você fizesse uma transferência. Keegan sorriu alegremente. Transferir para onde? Sheltak fez uma pausa. Para a Unidade de Resposta e Avaliação de Combate Tático, TACRU, Setor Penumbra, Prioridade de Observação. Keegan sorriu alegremente. É aquele laboratório onde o pessoal de camisetas leva tudo a sério? Claro, está parecendo bem feio. Sheltak fez uma pausa. Você não tem uma opção. Keegan machucou a cabeça. Claro, mas eu posso levar minhas calças. O voo para TACRU, base Helios, durou 4 horas e não contava com janelas. Só se ouvia o ronco dos motores e o piscar de luzes vermelhas de vez em quando. Keegan dedicou a maior parte da viagem a tocar a música de uma antiga série de comédia. Os oficiais da Federação não pareceram intimidados. Quando ele chegou, eles o avaliaram 6 vezes antes de até mesmo deixá-lo sair da plataforma. Cada fio de cabelo, cada dente e cada pedaço de lembrança foram conquistados. Dentro da instalação, as paredes vibraram com uma luz suave. As portas se abriam antes mesmo de serem tocadas. O ar tinha um perfume de limpeza, como se tudo à nossa volta tivesse sido banido de poeira, da arte, das emoções e do bom senso. Ele foi conduzido a uma sala em formato circular, onde havia apenas uma cadeira solitária situada no centro. Centenas de mentes da Federação, com habilidades em teletransporte, estratégias e conhecimentos técnicos de alto nível, se reuniram na sala e quebraram o gelo. Uma voz se fez ouvir. Ela veio de todas as partes. Keegan, você está aqui na elite das classes particulares porque acredita na importância da classificação. Estou aqui para ajudar, disse Keegan enquanto se dirigia para a sala. Seu comportamento não está alinhado com os padrões dos modelos de treinamento em federação. Você brilha onde outros tropeçam, sem precisar de formas ou armaduras grandiosas. Isso não faz sentido. Keegan se sentou. Você já experimentou resolver problemas lógicos com um guaxinim na sua garagem? Às vezes, a ferramenta pode ser diferente. Rolou uma pausa. Em seguida, uma nova voz surgiu envolta em mistério. Vamos fazer uma simulação de pensamento livre. Você não receberá diretrizes. Suas respostas vão definir como o resultado será avaliado. A cadeira ganhou vida, e a mente de Keegan mergulhou em um universo diferente. Não foi apenas uma guerra. Foi algo muito mais devastador. Ele se acomodou no meio de um agitado encontro diplomático, rodeado por 12 tipos de extraterrestres, todos exigindo espaço, recursos e compensações. Uma só palavra equivocada poderia dar início a um conflito. Uma única mentira poderia destruir todas as alianças. Ele estava por conta própria, sem orientações ou referências. Keegan passou ao lado e deu um sorriso. Tudo certo por aqui. Quem trouxe a comida? Caos. Não é que ele tenha falado algo errado, mas sim porque deu certo. Algumas espécies foram eliminadas, enquanto outras prosperaram. Ela o considerou revigorante. Outra interpretou a frase como uma ameaça e se rendeu antes do tempo. Ele não cumpriu o procedimento. Ele estabeleceu ligações. No segundo cenário, ele se encontrou com um freio quebrado e seguia em direção a uma caverna sombria, acompanhado por uma equipe alienígena que não emitia sons. Os sistemas eram um mistério. O time ficou apreensivo. Keegan utilizou gestos, comidinhas e um ótimo tipo de sinal para criar uma ordem de comandos. Ele retomou o controle com um prato de gumbo e uma corda. Ele chegou a ensinar um dos alienígenas a jogar pedra, papel e tesoura para resolver conflitos. As simulações se tornaram mais desafiadoras. O depôs durante uma revolta em uma colônia de mineração. Em um cenário onde pessoas estão se encontrando pela primeira vez com uma espécie que se comunica mudando de cor. O teste final o prendeu em uma prisão espacial sem guardas à vista. As paredes pareciam ganhar vida quando você fixava o olhar nelas. Ele se livrou de todos, sem agressão. Com astúcia, percepção de padrões e, uma vez,
Ao ter desempenhado o papel de um casamento fake entre dois chefes da gangue adversária, utilizando uma janela furtada e um extintor de incêndio vazio. Quando a simulação chegou ao fim, Keegan abriu os olhos. Os espectadores ficaram sem palavras. Assim, a primeira voz retornou. Você é ou a anomalia mais ameaçadora da Federação, ou a mais valiosa. Keegan fez uma pausa. Por que não as duas? Uma porta se abriu atrás dele. Sheltak ficou parado naquele lugar com os braços relaxados. A sua transferência foi cancelada, ele comentou. Keegan lançou um olhar. Foi ágil. Você foi designado para a estação Nexus 42. Por qual motivo? Sheltak fez uma pausa, enquanto os oficiais da Federação atrás dele trocavam palavras apressadas em suas línguas nativas. Eles não conseguiam se entender sobre o que fazer com você, Sheltak falou. Eles pretendem clonar seu cérebro. O outro lado deseja copiá-lo em uma válvula. Propus algo mais funcional. Keegan apanhou suas roupas. O que é isso? Você irá se preparar para a próxima competição de novos recrutas da Federação. Keegan fez uma pausa para caminhar. Eu sou o professor? Não é o instrutor, disse Sheltak. O ponto de referência. Keegan comentou. Após um momento de descanso. Posso usar óculos e ainda ficar super estiloso nas colinas? Claro. Como posso ajudar você? Será que posso ter um nome bacana como The Wall ou The Human Variable? Claro. Se precisar de ajuda com outra coisa, estou à disposição. Keegan se emocionou e deixou as lágrimas escorregarem. Compreendido, senhor. Mas ainda estou me chamando assim na minha mente. Sheltak ficou em silêncio. Keegan sorriu alegremente. Isso não era o desfecho. Não por enquanto. Era só mais uma fase do jogo. E ele começou a acreditar que era o único a perceber que as regras não eram definitivas. 3 dias após sua reatribuição, Keegan fez uma pausa em frente ao famoso obstáculo da estação Nexus 42. O mesmo local onde ele fez a metade dos recrutas passar vergonha e calou um sargento sereno com seu silêncio. Finalmente, as coisas estavam mudando. Em primeiro lugar, o campo passou por uma nova construção. Sem ajustes, sem mudanças. Refeito. O rio ácido agora se mostrava mais largo, repleto de plataformas flutuantes que apareciam e desapareciam em momentos inesperados. As paredes verticais estavam cobertas com espigas giratórias e pedras de impacto. O portal de distorção cognitiva se transformou em um labirinto psicotrópico cheio de camadas, com gravidade que muda de forma surpreendente. Era como se fosse uma caverna assustadora criada por um deus exausto, em vez de um simples teste militar. Um novo grupo de recrutas estava posicionado atrás da linha de partida, observando a criatura monstruosa com um temor palpável. Espécies de todas as partes do mundo foram incluídas, escaladas, furadas, platinas ou translúcidas. E no meio de toda essa cena, com os braços cruzados e um brilho suave que podia até polir a pintura, estava Keegan. Chega de classe executiva particular. Agora oficialmente chamado de Terrano Prime. Seja muito bem-vindo ao nosso novo curso, disse Keegan, com o tom animado dos palestrantes. Você vai se emocionar. Você vai refletir sobre as decisões que tomou na sua vida. Você pode imaginar diálogos com seus antepassados. E se tiver sorte, você pode chegar na metade do caminho. Um dos novatos, um Zarrik com os olhos bem abertos, levantou o braço. E qual é a sua função em toda essa história? Keegan sorriu com alegria. Fico feliz que você tenha perguntado. Eu vou correr até você. Sem armas, sem utensílios, sem equipamentos. Só eu, jeans e a força da gravidade. O Zarrik passou por momentos difíceis. Nós somos lutadores preparados. Você é só um. Mas Keegan já havia se despedido. Ele mal contava com a contagem regressiva. Ele pulou, subiu, deu saltos, saltou de novo, virou no ar e indicou o caminho, como se lembrasse de todos os movimentos mecânicos e da gravidade a seu favor. Os recrutas observavam com os braços abertos enquanto ele se lançava de uma plataforma giratória em direção a uma corda que parecia invisível, até que se ativasse no meio do ar. No novo labirinto psicotrópico, ele parou por um instante, mas logo endireitou a postura, fechou um olho e atravessou o lugar como se estivesse passeando pelo supermercado da esquina.
Quando ele chegou à última plataforma e desceu em uma parada cheia de sujeira e madeira, os recrutas ainda não tinham conseguido avançar para o segundo setor. Keegan se acomodou, abriu os braços e acionou o intercomunicador. À sua vez, os novos soldados não berraram. Mais tarde à noite, Keegan se acomodou na mesma posição, mantendo a mesma postura. Dessa vez, alguns novatos se acomodaram ao seu lado, com um olhar de espanto, como se ele tivesse flutuado ou detonando algo ao redor. Morsit, o pudelo que sentia compaixão, o acompanhava como uma sombra imunda. "Você está muito veloz", murmurou Morsit. Keegan desfrutou de um churrasco. Não com pressa, apenas acostumado com a bagunça. Sheltak surgiu então, como de costume, sem alarde, sem drama. Ele estava ali como uma parede de autoridade de outro mundo. "Relate", ele ordenou. Keegan se acomodou. Após a primeira hora, 10 recrutas foram eliminados e 7 deles acabaram vomitando no meio do labirinto psicotrópico. Um tentou se ocultar. "Progresso", murmurou Sheltak. "Senhor, se eu puder perguntar", disse Keegan, "por que mudar o curso? Por que criar algo que ninguém consiga atravessar?" Os olhos de Sheltak cintilaram. "Porque agora eles precisam se moldar a você. A Federação precisa de lutadores que consigam pensar de maneira diferente do que está sendo ensinado. Você mostrou que estávamos fazendo macacos quando, na verdade, precisávamos de espadas." Keegan abriu as palmas das mãos. "Você acredita que vamos conseguir chegar lá?" Sheltak observou o local, onde um novo grupo estava sendo selecionado por profissionais da saúde. Uns vão, outros ficam. Tudo certo. Se todo mundo conseguisse fazer isso, não teria importância alguma. O cabelo de Sheltak se moveu levemente. "Você pode ir embora, se quiser. As pessoas prometeram que vão se lembrar de você. Medalha, promoção, desfile." "Eu não gosto de desfiles", comentou Keegan. "Além disso, eu prefiro ver eles se distanciando." Um silêncio longo pairava entre eles. "Não é agressivo, apenas intenso." Foi aí que Sheltak começou a falar. "Quando eu te vi começar o curso, pensei que era uma anomalia genética. E hoje? Hoje acho que sua espécie esconde suas habilidades. Suas armas estão bem à mostra", comentou Keegan. "Temos algo preparado para surpresas." Atrás deles, um novo membro da equipe exclamou ao ser surpreendido por uma mudança de gravidade que o lançou em uma caverna repleta de drones de treinamento ferozes. Keegan se afastou. "Amanhã", comentou ele, "vamos começar com a reprogramação básica do cérebro. Você quer se referir a táticas?" "Não", respondeu Tucker. "Eu quero ensinar como perder e seguir em frente." O Drill não respondeu. Ele só ficou observando Keegan se aproximar do circuito de obstáculos, já ajustando em sua mente para algo ainda mais complicado. As semanas se passaram, depois os meses também. E devagarinho, com um pouco de dor, algo começou a se transformar. Os recrutados já não hesitavam mais no início. Eles já não precisavam mais de trajetos decorados ou de esforço intenso. Eles viram, eles se ajustaram. Eles adquiriram conhecimento. Não se trata apenas de livros, mas sim de erros, de desordem, do padrão humano que orientou, por exemplo, e ofendeu de forma criativa quando houve falhas. Finalmente, um dos candidatos conseguiu completar todo o curso. Não foi rápido nem tão fácil, mas ele conseguiu. E Keegan o chamou no final, ofereceu-lhe uma xícara de água e disse: "É hora." A Dominion registrou o evento em seus arquivos com uma nova classificação chamada Paradigma de Evolução Tática, motivado pelo fator terrano. Fase 1. Não é um teste, mas um marco decisivo.